Nesta edição, você já deve ter reparado o quanto nós estamos falando sobre os impactos deste conflito entre Irã e Israel, a entrada dos Estados Unidos também nessa discussão. Olha só, o fechamento de parte do Estreito de Hormuz pode levar a extensões, né, para níveis um pouco mais altos, né, essa tal da escalada, agravar crises, né, entre os países que dependem dessa rota marítima, hein? Também o Brasil pode sofrer impactos. Quem analisa é Cristina Pessequilo, que é professora de Relações Internacionais da Unifesp. Seja muito bem-vinda, uma boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos que nos assistem. Poderíamos estar conversando aqui sobre assuntos mais animadores para o agronegócio, né? Mas, infelizmente, a relação é perigosa, né? Esse conflito pode gerar danos ao setor no nosso país. Com esse fechamento do Estreito de Hormuz, não só o petróleo deixa de circular com maior volume, mas também temos fertilizantes, temos até os grãos que passam por lá. Quer dizer, realmente os estragos já começam a ser sentidos em alguns aspectos, né? Exatamente, os estragos geopolíticos e geoeconômicos e que afetam todo o nosso país e principalmente nosso setor agroexportador já estão sendo sentidos por conta desses bloqueios marítimos e também por conta da instabilidade que afeta negativamente a expectativa dos mercados. Então a gente tem que pensar que não é apenas só o risco do bloqueio de Hormuz, que já está do Estreito de Hormuz, que já está bloqueado parcialmente, mas também outras regiões adjacentes nas quais nós já tivemos episódios de violência. Então, do que a gente está falando aqui? Das ações dos Houthis contra navios mercantes em outras vias navegáveis. Existe também um temor de consequências inesperadas, ou seja, uma guerra ela pode trazer também efeitos que não esperamos. Então, um míssil escapa, outras agendas, o preço do petróleo subindo, a dificuldade de você acessar mercados. Então, é uma situação geopolítica que, embora alguns países, inclusive os Estados Unidos, estejam dizendo que os riscos de uma crise do petróleo e uma crise marítima nas rotas navegáveis hoje é menor do que foram em outras crises do petróleo que já vivemos no século XX, como em 1973 e 1979, são menores, a questão é de recursos de poder. Então, pode ser menor, talvez, para um país como os Estados Unidos e outros, mas para países que dependem do mercado externo e que também dependem dessa estabilidade para fazer com que suas mercadorias circulem e a sua energia se mantenha num patamar de custo razoável dentro das suas fronteiras, que é o caso do Brasil, aí a situação é muito mais preocupante. E a gente fica também muito assustado, porque antes dos Estados Unidos, de fato, enviar mísseis, temos ali o Putin avisando para que os norte-americanos não entrem nesta guerra. Quer dizer, há uma possibilidade de uma terceira guerra mundial, pelo menos numa análise ainda um pouco superficial, mas é possível que realmente o planeta entre novamente em conflito, né? Fábio, e quem nos assiste, o planeta já está numa situação que não é muito promissora do ponto de vista de guerras, né? Então, se a gente for pensar, essa é mais uma guerra na lista de vários outros conflitos. A própria Rússia está em guerra com a Ucrânia, que afetou o mercado de grãos, afetou o mercado de fertilizantes, algumas perspectivas da balança comercial brasileira. Então, toda essa conjuntura internacional, quando ela chega nesse ponto de instabilidade, ainda que você não tenha uma grande guerra entre as potências diretamente, então, por exemplo, não é uma guerra direta Estados Unidos-China ou Estados Unidos-Rússia, ou também outras potências que estão nessa região do Oriente Médio, região euroasiática, e aí pensando em outros parceiros brasileiros, como a própria Índia, esse nível de instabilidade, como eu falei, ele afeta o cenário internacional. A
gente acaba, às vezes, não falando Terceira Guerra Mundial, até para a gente não ficar muito assustado. Mas existe, sim, um risco de um cenário internacional que fique com o seu processo de equilíbrio de poder muito desorganizado. E, a partir daí, essas alianças, que elas vão ter que se redesenhar, elas acabam ficando mais complicadas. E uma outra coisa também, a gente está falando aí de um mundo onde a política internacional, cada vez mais, ela está ficando só no nível Estado-Estado. Isso significa que organismos multilaterais políticos, econômicos, eles acabam tendo um papel que é um papel menor. Então, a gente já viu a incapacidade das Nações Unidas de atuarem em diversos desses conflitos, afinal, os países que são membros das Nações Unidas estão muito divididos e isso acaba barrando uma ação, mas afeta também, por exemplo, perspectivas de negociação comercial, como a Organização Mundial de Comércio, que já está travada, né? Já está com vários órgãos paralisados há quase 5, 6 anos. Então, é uma situação que é um conflito de diferentes escalas, de diferentes fragmentações, e, como eu falei, você tem a consequência esperada, que são esses ataques, essas trocas de ataques, né? Mas você também pode ter consequências inesperadas, porque por bem ou por mal, nós estamos falando de ataques em instalações nucleares, que são instalações nas quais, se você tiver algum problema de segurança, pode haver uma contaminação do seu ambiente externo. Perturbador, só de imaginar, né, numa questão dessa, de fato. E questões econômicas, né, inflacionárias, isso geraria um efeito dominó. E a gente aqui na América Latina não está distante disso, né? Não está, Fábio, não está. E, na verdade, eu diria que nenhum Estado hoje se encontra distante das pressões inflacionárias, distante dos desequilíbrios econômicos. Há um risco com esse bloqueio, ou pelo menos bloqueio parcial, aumento de violência nas rotas marítimas, de uma desestruturação das cadeias globais de valor. Nós já vivemos isso na pandemia, foi uma situação muito séria, onde nós não tínhamos acesso nem a produtos e nem a suprimentos em muitos países do mundo. Então, é um custo inflacionário, mas também é um custo, muitas vezes, onde você não vai ter acesso a alimentos, a insumos. Então, não é só a América Latina, é também a Europa, é também os Estados Unidos, e a gente tem que lembrar de um outro componente que ele está ficando um pouco nas sombras durante toda essa discussão sobre o conflito militar, que é a guerra comercial que o presidente Donald Trump havia iniciado no dia 2 de abril, que ele definiu como o dia da libertação. Então, você já tinha uma briga tarifária em andamento, que, por bem ou por mal, ela estava afetando menos a América Latina do que outras regiões do mundo, mas agora, com essa disrupção, com o conflito militar, essa guerra ela acaba sendo esquecida, mas ela não pode ser esquecida, porque a trégua comercial com os Estados Unidos, dos Estados Unidos com alguns países, como China, o bloco da União Europeia, continua em andamento. Então, é uma situação, no geral, globalmente, muito preocupante e que afeta a todos. Lembrando que a gente saiu de uma crise global em 2008 com inúmeras dificuldades, enfrentamos uma pandemia em 2020 e desde 2022 nós estamos tendo conflitos repetidamente ocorrendo no cenário militar sem solução. Então, tudo isso vai gerando uma pressão nos mercados e vai gerando também uma pressão para que os tomadores de decisão estejam cada dia melhor informados para saber como agir dentro desse cenário desafiador. É verdade, se puxar um histórico, a gente fica mais preocupado ainda, né, de qual vai ser o próximo capítulo, o próximo episódio, né, em qualquer outra parte do planeta, né, do mundo. Quero agradecer muito a participação da professora de Relações Internacionais da Unifesp, a Cristina Pesiquilo, que nos trouxe aí um pouco mais de reflexão, não pessimista, mas assim, sóbria do que está acontecendo e o que é que a gente pode realmente projetar para daqui para frente. Muito agradecido, então, professora, sobre esses esclarecimentos aí, essas opiniões tão relevantes para a gente nesse momento de reflexão. Muito obrigado. Então, uma boa semana. Boa semana e boa noite a todos. Boa noite.